Pois é. Depois desta matéria, vamos partir para o tema do dia. Vamos falar sobre racismo e casos de violência contra negros em Portugal. E o nosso convidado de hoje é o renomado advogado David Mendes, pelo que eu apresento ao telespectador e também ao ouvinte. Boa tarde, doutor. Bem-vindo a este espaço. Boa tarde para si, boa tarde para todo o auditório. Exato. O tema de hoje é um tema que mexe com a sociedade angolana, particularmente porque recentemente vimos cidadãos angolanos envolvidos num caso de violência contra estes, praticado por agentes da PSP. Este pode ser um ato de racismo ou mesmo trata-se de uma questão de justiça? Primeiro gostaria de dizer que o tema de racismo é um tema que as pessoas evitam abordar. Evitam por várias questões. Uma, para não serem conotadas como racistas, e a outra, porque se querem conformar como não racistas. E há um teste que existe por aí, e andou muito nas redes sociais, para determinar se somos ou não racistas. E o professor coloca a seguinte questão a uma turma. De brancos, quem aqui gostaria de ser negro, levanta a mão. E ninguém levantou a mão. Isso quer dizer que o racismo está aí. E se manifesta de várias formas. Mesmo nós aqui em Angola, já tivemos um caso de um músico famoso que usou a expressão black not. Quer dizer, preto não. Isso é típico de racismo. E o racismo contra os negros é tão acentuado ao ponto de quase todos nós já passamos por isso. Eu já estive numa situação em Portugal e no Brasil que as pessoas vieram falar comigo em inglês. Por que é que o negro num determinado sítio tem de falar em inglês? Porque é americano. Porque o negro em si não vai para aqueles locais reservados às pessoas com dinheiro. Mesmo em Angola, se vires publicidade de turismo, quando estão a publicitar turismo, quem aparece como turista é o branco. O negro não é turista, o negro é empregado. Precisamos retirar esse tabu. Precisamos assumir que o racismo existe. E o racismo existe em várias dimensões. Uma dimensão econômica, uma dimensão social e outra na dimensão política. Nós vimos muito recentemente o primeiro-ministro português, quando indagado por uma deputada, ele questiona: a senhora está a ver pela minha cor da pele? Se um primeiro-ministro num país que se diz do primeiro mundo, da Europa, indaga uma deputada se está-se a referenciar por causa da minha cor da pele. Sabe que o primeiro-ministro português não é branco, é mestiço. É cruzamento de uma portuguesa branca e de um indiano. Veja, se um mestiço, primeiro-ministro, indaga a sua cor da pele, e o negro, a referência da Jamaica em Portugal é reflexo disso. A Jamaica é um bairro de pobres, e pobres pretos. Não é pobres brancos, pobres pretos. Por isso é que vemos aqueles atos discriminatórios. Olhando para este assunto, a análise que este assunto está a merecer, propriamente em Portugal, recentemente acompanhamos a entrevista de uma analista numa cadeia televisiva portuguesa, considerar estes cidadãos como a escória humana. Sabe qual é o nosso problema? É que o branco, nos países maioritariamente negros, se assumem numa posição de vantagem. Nós referenciamos, não, Portugal até tem uma ministra negra. Angola tem quantos ministros não negros? É só fazer uma comparação. Quando nós vamos nos bancos, deixa-me referenciar uma exceção clara que é o BPC. Mas nos outros bancos, quem são os administradores? Quem são os gerentes? Brancos e mestiços. Por quê? Num país maioritariamente negro. Não será aqui uma questão de complexos de inferioridade?
Porque nós pensamos ainda que o homem branco é mais importante do que o homem negro. Que o homem branco tem mais capacidade que o homem negro. Às vezes, e já aconteceu uma vez, a conversar com uma pessoa, dizer, epá, vamos a um restaurante. Diz, olha, vamos no sítio tal, é bom. Eu disse, eu não conheço. Não, vai lá muitos brancos. Quer dizer que a referência da qualidade Da do qualidade serviço é a está... presença de um branco. Isto é o ponto mais baixo do racismo. O grande problema é que nós temos vergonha de discutir o racismo. Temos vergonha. Há quem diga que o negro seja mais racista. É mentira. O negro é mais discriminado. E eu posso lhe dizer isso com provas bastantes de questões que aconteceram comigo. Eu já estive a descer num aeroporto, não é? O único negro a sair do avião, e fui interpelado na manga. E eu, como sou de natureza rebelde, perguntei ao homem da imigração por que é que não pede o passaporte e outros documentos aos brancos. É uma luta que nós temos de assumir. É uma luta que as pessoas têm que parar e firmar. Existe racismo. E precisa ser combatido. Precisamos encontrar mecanismo de nos libertar dele. Olhando para esta questão também, vamos fazer uma comparação. É típico ouvir-se tratar de... Vamos tomar como exemplo a República Democrática do Congo como o país vizinho e Portugal como o país irmão. Mas, olhando para o contexto da Europa, em 12 países, Portugal consta na lista dos primeiros com mais casos de racismo. E ainda assim consideramos este país como um país irmão. Há aqui necessária intervenção do Estado para a resolução deste tipo de É uma questão muito simples, meu amigo. Faça um levantamento. Se hoje você quiser fazer passar, por exemplo, na Assembleia Nacional, um diploma em que impeça a dupla nacionalidade para ser deputado, para ser diretor, para ser ministro, há de ver que não vai passar. Porque a maioria dos nossos dirigentes, a maioria das pessoas com cargos políticos têm dupla nacionalidade. E para não dizer que são lusos angolanos. Para a maioria dos nossos dirigentes, Portugal é o ponto de referência. Para mim, a RDC não é um país vizinho. A RDC é um país irmão. Para mim, Portugal é uma ex-colónia, não é um país irmão. Porque o português só aceita, mesmo para jogar na seleção, só joga na seleção de Angola se não for chamado na seleção portuguesa. Porque ele tem preferência à seleção portuguesa do que a angolana. A angolana aparece em segunda instância. Tomando como exemplo o jogador português que, por acaso, o jogador da seleção portuguesa que deu vitória à seleção portuguesa para o Euro, Éder, lançou recentemente um livro e há um comentário de uma cidadã portuguesa a dizer que os macacos já escrevem. Isso é para demonstrar que nós, lamentavelmente, aceitamos que sejamos tratados de forma racista e temos medo de assumir que esse comportamento é racista. Quando nós sentimos a forma sem consideração que o Bloco de Esquerda assumiu quando o presidente de Angola esteve no Parlamento português, não se dignou sequer de se pôr de pé, não vimos reações nenhuma em Angola. Mas, como eu disse numa intervenção que estava farto dos portugueses em Angola, alguns deputados vieram falar comigo, não devia falar isso dos portugueses, são nossos irmãos. Portugueses não são nossos irmãos. Está mesmo farto dos portugueses? Se eles têm melhores condições do que eu no meu país, se eles são os que dirigem os bancos, se eles são os que dirigem as empresas, se eles retiram o nosso dinheiro para enriquecer o país deles, vou escrever por quê? Quando o nosso irmão congolês, que por alguma razão está em Angola, nós os maltratamos e ninguém toma isso a peito. Por quê?
para já em nota conclusiva, que caminhos precisamos tomar para que as situações do género tenham um desfecho pacífico? Primeiro, nos assumirmos que somos negros. Eu assumo que somos negros. E mais até, acabei de mudar até a filosofia do ponto de vista de apresentação, passei a usar roupas africanas. Nota-se logo. Temos que assumir que somos africanos e somos negros. Os outros que têm que respeitar. E quando vêm na nossa terra, têm que aprender que isso é uma terra de negros maioritário. Não vamos aqui com essa história de racismo, porque isso é racista. Vamos nas empresas, nas principais empresas, órgãos de informação e demais. Quem são os que mandam? Não são os negros. Temos que ter coragem de abordar o tema de racismo. Temos de ter coragem. Tal qual tivemos coragem de abordar o tema da descolonização, temos que abordar o tema de racismo em Angola. Não podemos continuar a aceitar que os negros continuam sendo discriminados na sua própria terra. Muito obrigado pela sua presença. O tempo não nos permite continuarmos a abordar o tema, pese embora que a nossa vontade é termos mais pontos em discussão. Muito obrigado mesmo. Até breve. E nós vamos colocar um ponto final a esta edição do Jornal das 12 pela Palanca e pela Global FM. O nosso muito obrigado por ter estado do outro lado. Fica a promessa de voltarmos amanhã pontualmente às 12, sexta-feira, o primeiro dia do mês de fevereiro. Boa tarde, fique muito bem. Bom apetite se estiver ao almoço.